Oi pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no Devocional da Casa de Daniel, todas as sextas-feiras, com a graça de Deus, nós estamos aqui e agora olhando para esse livro tão importante da Bíblia, que é os Salmos, e hoje a gente vai estar meditando um pouco aqui nos Salmos 36, então você que está chegando aí e pode abrir sua Bíblia, seu aplicativo, faça isso. Salmos 36, hoje eu vou estar numa versão aqui um pouquinho diferente da King James, mas é bem bacana também, e se você quiser trazer a tradução da sua Bíblia, fazer alguma pergunta aí também, tem toda a liberdade, ok? E esse é o dia que Deus preparou para nós. Eu queria, enquanto o pessoal está entrando aqui, sejam todos bem-vindos. Vou fazer uma oração com vocês aqui. E também no final desse devocional, gostaria de orar por algumas pessoas. Você que tem alguém aí que gostaria de estar orando, intercedendo, faça isso, a gente vai orar junto no final, ok? Então vamos orar. Pai, nós te damos graças nesta noite, por estarmos aqui juntos, reunidos, em torno do que é mais importante, Pai, ouvir a voz do Senhor, Deus, estar com o Senhor, nos aquecer, Pai, pelo calor do Teu amor, do Teu Espírito Santo, Pai, trazendo refrigério à nossa alma, trazendo vida, Pai, aos nossos ossos, sim, a alegria está em Ti, Deus, e eu oro por todos agora que estão entrando, aqueles também que depois vão assistir a esse devocional. Deus, que o Senhor me use aqui, através do Teu Espírito Santo, com a unção do Teu Espírito Santo, que nós possamos aprender contigo, ouvir a voz do Senhor e saímos daqui animados, transformados, saímos daqui, Jesus, alegres, pois essa é a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, Deus, nós Te agradecemos, amém? Gente, Salmos 36, eu quero ler com vocês, um salmo muito bacana, como toda a Bíblia, e que falou muito comigo, e eu creio que vai falar contigo também. A palavra de Deus nos ensina em Salmos 36, há em meu íntimo uma palavra do Senhor sobre a maldade do ímpio. Aos seus olhos não faz sentido temer a Deus. O ímpio é tão arrogante que não percebe e muito menos rejeita o seu pecado. Suas palavras são maldosas, ardilosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso, a justiça e a prática do bem. Antes de dormir, somente trama ações cruéis. Nada há de bom no caminho que escolheu. Apega-se ao mal cada vez mais. Mas a tua benignidade, ó Senhor, chega até os céus. A tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas, e teus juízos insondáveis como o fundo dos oceanos. Tu, ó Senhor, preservas a raça humana e todos os animais. Quão precioso é teu amor, ó Deus. À sombra das tuas asas, os filhos de Adão encontram refúgio. Eles se banquetearão na plenitude da tua casa. Tu lhes saciarás a sede com as águas puras do teu rio do Éden. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz somos iluminados. Estende a tua benignidade aos que consagram a ti. Aos que se consagram a ti, a tua justiça aos que são puros de coração. Não permitas que o soberbo pise sobre mim, nem que a mão do inimigo, do ímpio, me faça retroceder. Eis que tombaram todos os que praticaram o mal, foram lançados ao chão e jamais se levantarão. Amém, queridos? Vamos lá então, deixa eu só cumprimentar aí o pessoal. Estou vendo o Humberto aqui, seja bem-vindo, Humberto, meu mano, Lúcia, Meire, Daniel Cordeiro, também está aqui a Liz, um beijo, amor, daqui a pouco estou por aí, nosso pastor Augusto e algumas pessoas aí que eu não consigo ver, ok? Sejam todos bem-vindos nessa noite, em nome de Jesus. Bom, gente, esses salmos, ele a princípio,
uma declaração de uma pessoa má. Ele vai falar sobre o ímpio, né? Sobre aquele que é ímpio, sobre aquele que não teme a Deus, sobre aquele que não ama seu próximo, sobre aquele que, ao invés da piedade, segue um caminho sem temor a Deus. Então ele vai declarar isso aqui nos primeiros versos desse poema, desse cântico. É um cântico, né? Sempre lembrando isso. E ele vai falar que o próprio Deus tocou no seu íntimo, falou com ele uma palavra que revelava essa impiedade. E ele vai dizer que esse ímpio, aos seus próprios olhos, ele não faz sentido a ele temer a Deus. Então esse é o primeiro ponto que a gente pode compreender sobre o que é a impiedade, né? Deus vai declarar isso ao coração do salmista. Então o ímpio, conforme o Salmos 33, um dos pontos que traz essa impiedade ao seu coração é que ele, aos olhos dele, não há sentido temer a Deus. Não há sentido temer a Deus. Para que vai temer a Deus, né? O coração dele diz isso. O segundo ponto aqui é que ele diz que aos seus olhos, o primeiro ponto é o Senhor trazendo a Davi essa revelação através da palavra. O segundo ponto, sim, é aos seus olhos, não faz sentido temer a Deus. E num terceiro ponto, é tão arrogante que não percebe e muito menos rejeita o seu pecado. Ou seja, um dos pontos da impiedade aqui, dada a Davi por Deus, é que esse homem ele não reconhece os seus pecados e ele não percebe às vezes também esses pecados, né? É um ponto da impiedade também. Uma outra parte no C aqui, que é o 3, o verso 3, ele vai dizer: as suas palavras são maldosas. Ele usa o termo ardilosas e traiçoeiras. E ele vai dizer: abandonou o bom senso, a justiça e a prática do bem. Então, uma dessas razões para a impiedade também, do sentido de ser ímpio, é isso. As palavras que saem da boca dele são maldosas, ardilosas e traiçoeiras. Em um outro, na continuação, ele diz: deixou o bom senso, a justiça e o juízo. Olha lá, ele vai dizer, na parte B do verso 3, ele diz: abandonou o bom senso, a justiça e a prática do bem. E por fim, ele vai dizer que antes de dormir, olha bem, antes de dormir, sua mente trama ações cruéis. Nada há de bom no caminho que ele escolheu. Apega-se ao mal cada vez mais. Então, esse é o sentido que ele traz sobre a impiedade. O que causa na vida desse homem, chamado por Deus aqui de ímpio, ou seja, que não tem a piedade no seu coração, o temor a Deus e o amor ao próximo. Essas são as consequências de uma vida ímpia. Então, vou repetir aqui: aos seus olhos não faz sentido temer a Deus. Ele é tão arrogante que não percebe e muito menos rejeita o seu próprio pecado. Suas palavras são maldosas, ardilosas e traiçoeiras. Ele deixa o bom senso. Não há na vida dele mais o bom senso, a justiça e a prática do bem. E a não ser quando dorme, sua mente só trama ações cruéis. Não há nele bom caminho, né? E cada vez ele se apega mais ao mal. Então eu marquei algumas das coisas aqui. Quando diz, por exemplo, aos seus olhos não faz sentido temer a Deus, eu coloquei aqui: a vida de um ímpio, ele não anda segundo a fé, ele anda segundo aquilo que os seus próprios olhos carnais, né, limitados, o mostram. Ele não consegue enxergar a vida e a graça da vida, de viver através de olhos, através dessa lente que é a fé em Cristo, que é a fé em Deus. Ele anda e caminha pelos seus próprios olhos, pela sua própria visão, que é limitada, e com isso ele não consegue enxergar Deus e nem a sua própria criação, né? Ele não consegue, ele está tão cercado de
dessa repulsa por Deus, de não crer em Deus, de querer andar pelos seus próprios caminhos, que ele não consegue nem enxergar na própria criação, na harmonia que é a criação, nessa exuberância que é toda a criação de Deus. Nem nisso ele consegue ver Deus, né? E outro ponto é a questão da arrogância, da prepotência, né? Que é o segundo ponto aqui, onde ele diz que ele é tão arrogante que não percebe e muito menos rejeita o seu pecado. Ele é arrogante, a arrogância também vem junto com a prepotência, vem da ignorância, por não conhecer a Deus. Então ele é arrogante, ele é prepotente, e isso tudo vem da ignorância, por não conhecer a Deus e se aproximar de Deus, né? Ele não consegue enxergar a sua sujeira, o seu estado de pecado, né? Ele não consegue reconhecer o quanto ele é pecador, porque ele se tornou arrogante. Ele não consegue, na verdade o versículo diz que ele não percebe, ele chega a não perceber que ele está numa vida de pecado, numa vida de sujeira, né? Ele não percebe, e naquilo que ele percebe, ele diz, e muito menos rejeita o seu pecado. Ou seja, mesmo ele reconhecendo que algumas coisas que ele comete são pecados, ele não rejeita e não se arrepende disso. Isso então é uma consequência da ignorância. Por não conhecer a Deus, por não se aproximar de Deus, ele não consegue ter uma referência do que é a vida, do que é a verdadeira piedade. Então ele anda na impiedade, porque ele não consegue ver. Por isso que nós sempre dizemos que a Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso espelho, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, é quando nós nos reconhecemos e enxergamos quem verdadeiramente somos. É a palavra de Deus que nos traz norte, é a palavra de Deus que nos traz referência para viver, o que é referência de justiça, o que é referência de viver uma vida digna daquele que morreu por nós, e uma vida digna daquele que nos criou para viver. Então a arrogância, a prepotência, ela está ligada à ignorância e o afastamento e o distanciamento de Deus, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais conhecemos a Deus e a sua vontade, mais nós nos humilhamos e percebemos o quanto somos pecadores e no lamaçal às vezes que nós estamos enfiados. Amém? No outro ponto ele vai falar sobre a questão da boca, do que ele fala. Ele vai dizer, as suas palavras são maldosas, ardilosas e traiçoeiras, e ele deixando o bom senso, a justiça e a prática do bem. Ou seja, nós conhecemos isso e é já muito usado aqui, inclusive nas pregações. A boca fala aquilo que o coração está cheio, né? Se uma pessoa que está distante de Deus, que não conhece a Deus, que não tem referência, que não sabe as práticas do bem, o coração dele está tomado pela arrogância e pela prepotência. Qual a consequência disso? As palavras que saem da boca dele, como disse aqui o salmista, são maldosas, ou seja, são traiçoeiras, porque é isso que é o mundo da impiedade. É um mundo distante de Deus, é um mundo que foi construído pelo próprio homem, né? Um homem que veio de uma rebelião, de um pecado. E como que as palavras dessa boca vai saírem palavras edificadoras? Não tem condição. Então é natural, né, que as práticas, porque depois ele vai dizendo também que ele abandonou o bom senso, né? Na segunda parte do verso 3 ele vai dizer, abandonou o bom senso, a justiça e a prática do bem. É natural também, uma vez que você vive essas práticas, você se aprofundando nelas. Veja bem, ao mesmo tempo que
quando temos um encontro com Deus e caminhamos em novos caminhos, caminhos de vida, caminhos de paz, conhecendo a Deus, se aproximando dEle, e isso tudo vai também fazendo com que a gente se aproxime de Deus e vá se aprofundando também, e vá sendo transformado por essa prática. A prática do mal também leva a consequências piores ainda, a ponto de não só ser arrogante, prepotente, a ponto de não temer mais a Deus, a ponto de não reconhecer seu pecado, a ponto de passar por cima de algumas coisas, ao mesmo tempo de falar palavras, de ser traiçoeiro, de palavras maldosas. Essa prática dessas coisas vai fazendo com que ele cada dia mais seja laçado por esse mal. Então ele já não tem mais bom juízo, ele já não tem mais bom senso do que é certo, do que é errado, do que é praticar bem. Ele não tem mais o senso de justiça. Então para ele não interessa se a prática dele é justa ou não. Ele não vai medir esforço para se dar bem sobre outras pessoas, ainda que ele tenha que ser desonesto, ainda que ele precise mentir, ainda que ele precise usar de maldade, de falsidade, de engano. Ele não vai usar nada disso, porque para ele não tem importância, e principalmente a prática do bem. Você está laçado, enredado pela impiedade, e pratica todas essas coisas. Como que você vai praticar o bem dentro de tudo isso? Não tem como. Você vive essa prática todos os dias. Então é uma coisa puxando a outra. É um pecado, é como se você estivesse numa areia movediça. Quanto mais se mexe, mais vai afundando e vai se laçando, e a hora que vê, você vai estar tomado por essa maldade, vai estar totalmente tomado. Então, no final dessa parte que ele descreve o ímpio, no verso 4, ele vai dizer: antes de dormir, sua mente trama ações cruéis. Ou seja, o dia inteiro, né? Esse cara, antes de dormir, é o dia inteiro, é o tempo todo que ele está acordado. Então, só quando a mente dele apaga é que ele não trama, porque o tempo todo da vida dele é tramando coisas cruéis. Ele está tão tomado por aquilo que é contra a piedade, contra Deus, e ele está tão distante desse caminho da piedade, uma piedade não fingida, né, diferente de algumas coisas que a gente vê na religião, mas ele está tão distante disso, que ao tempo todo a sua mente ela só pensa em coisas cruéis. Ou seja, ele foi tomado por esse sentimento e ele não consegue, né? Ele vai dizer aqui: e nada de bom, olha que difícil isso, e nada há de bom no caminho que ele escolheu. Ele apega-se ao mal cada vez mais. É como se ele tivesse... não sei se aqui mostra alguma parte que ele tenta sair daqui, mas é um caminho que é enredado, né? Ele está laçado, ele está preso nesse caminho, e cada vez mais ele vai se aprofundando nessa prática do mal. Eu acho que o retrato desse mundo que nós vivemos hoje, ele considera muito bem essa parte do ímpio, né? Nós vivemos muito isso, e nós também podemos, de certa forma, nos enxergar em algumas dessas coisas, ainda que seja de uma forma sutil. O próprio Jesus vai nos ensinar a fugir de toda essa aparência do mal, uma vez que ela apareça, né? Uma vez que a gente sinta ela. O conselho do próprio Cristo é que fuja dessa aparência, para que nós não sejamos enredados por ela, que não sejamos presos por ela. Então, passando disso, um caminho enredado pela maldade, né? Olha como que são ações cruéis, malícia e todo tipo de dissolução. É como uma areia movediça, falei aqui, para aqueles que não temem a Deus. Ainda que sua aparência seja, né, do ímpio, né? Porque às vezes também tem isso, a pessoa vive tudo isso, essa prática e essa mente cruel de só tramando coisas cruéis, falando mal e sendo traiçoeiro e vivendo toda essa maldade
que está junto com o ímpio, mas ao mesmo tempo ele posa, né, de um lord, né, um lord inglês. As pessoas usam muito essa figura como aquela pessoa impecável na sua postura, na sua roupa, como se vivesse, mas usa a própria Bíblia às vezes usa o termo de um sepulcro caiado. Eu pensei naqueles cemitérios chiques, né, onde os túmulos ali são aqueles túmulos feitos por mão de homens e tão bonito, mas por dentro guarda ossos, por dentro guarda pó. Então essa prática leva a caminhos ruins. A cada dia mais ele vai dizer que ele se aprofunda cada vez mais e nada de bom há nesse caminho. Então é certo que viver esse caminho vai te trazer consequências também. Por mais que ele não queira, não há como plantar só coisas más e viver coisas boas. Apesar da misericórdia de Deus e a benignidade, né, com que faz com que o sol nasça sobre todos nós. O sol nasce sobre quem? Claro, sendo maus nós também, pecando, mas ao mesmo tempo procurando nos arrepender, procurando sermos melhores, sermos parecidos com Deus. Mas esse sol que Deus nos deu nasce sobre todos os filhos, seja eles da obediência ou da desobediência. E eu fiquei pensando nisso. Eu tenho meditado nessa semana um pouco sobre isso, né? Sobre o tempo que ainda nos resta sobre essa terra. Eu não sei se você já parou para meditar, talvez eu estou tendo tempo para meditar nisso, mas eu fiquei parado. Eu não sei quanto tempo me resta de vida. Eu fico perguntando o que será realmente de valor que eu tenho para fazer, né? Qual seria a minha grande missão, que temos por certo pregar a Cristo, mas de que forma isso deve ser feito? E porque o tempo passa, isso é uma certeza para todos nós, é um fato. Ninguém escapa da morte, a não ser aqueles que presenciarem a vinda de Cristo. Mas fora isso, é uma certeza que todos nós enfrentaremos. Talvez esses quase 2 anos que estamos vivendo foram anos que comprovaram essa verdade. Crianças, velhos, adultos, jovens, a morte não escolheu faixa etária, né? A morte levou, e sem avisar, muitas pessoas, muita gente. E uma pergunta que eu tenho me feito é como eu desejo gastar esse tempo que eu tenho nessa vida, o que realmente para mim é importante, para que eu possa me envolver e me dedicar com todo afinco e gastar esse tempo a ponto de quando chegar a minha hora eu não me arrependa. Então eu fiquei pensando na questão da impiedade, né? E essa geração que Davi descreve de ímpio, que parece que é muito distante, né? 1000 anos antes de Cristo, ou seja, 3000 anos antes de nós, mas não, que parece que tão autêntico como jamais pôde parecer, né? O tempo de hoje, tão autêntico com o que Davi está escrevendo, tão parecido. E uma das coisas que essa geração que Davi descreve almeja, eu marquei aqui, são no mínimo 4 coisas e que não é diferente de hoje, né? Essa maldade, essa impiedade, essa falta de temor a Deus leva o homem a buscar algumas coisas, como se ele fosse viver nessa terra para sempre, e ele busca com toda a sua força, não medindo ser honesto, justo ou praticando o bem. Ele quer alcançar a todo custo, em primeiro lugar, o dinheiro. Ele quer alcançar junto com o dinheiro o poder. Depois disso ele quer alcançar o prazer. E por último, talvez a segurança. Acreditando mesmo que com dinheiro, poder, ele consegue cuidar da sua vida até o seu último dia. Então é interessante a gente meditar um pouco disso. Eu não sei se vocês já se pegaram assim, né, meditando um pouco sobre isso, sobre o tempo que você tem, que eu não sei se é hoje, não sei se é daqui 10 anos, se é daqui 30 anos, 40, 50 para os mais jovens, não sei, mas a gente fica pensando sobre isso. E a verdade é que Cristo nos ensina que todas essas práticas, né,
toda essa questão. Talvez a gente pense muito nessas coisas também, né? Na questão do dinheiro, na questão, eu não digo nem do poder, mas eu digo na questão de você poder administrar bem a sua vida, né, os seus negócios. E eu não estou lutando contra isso também. Eu não estou dizendo para você abandonar tudo, não, pelo contrário, né, o seu esforço, o seu mérito pelo estudo, pelo trabalho, isso tudo é muito louvável, né? Isso tudo é bem bacana, essa administração que você faz da sua vida, do seu tempo, da sua família. Mas eu preciso também, de alguma forma, pensar, né, nesse outro lado e alertar você também, né? Será que essas coisas pela qual nós vivemos, e às vezes podemos nos deixar ser levados, será que isso tem no futuro? Será que essas coisas, como o ímpio pensa, será que isso nos dará um passaporte? Será que isso nos dará um ingresso, uma entrada para esse reino tão maravilhoso que nós acreditamos que nos aguarda? Eu fiquei pensando nisso. O que será que realmente é importante? Naquele dia que finalizar o meu tempo aqui, a hora que eu gastar o meu tempo, acabou, né? A gente às vezes via aquele esqueminha do tempo na areia ali descendo, né? E acabando. Será que quando acabar, o que eu tenho para apresentar a Deus? Eu fiquei me perguntando isso, para que eu não tenha realmente uma vida medíocre, uma vida que vá passar desapercebido, uma vida como que a gente vivesse como aqueles que não temem a Deus. Quando tudo isso acabar, como que vai ser? O que nós vamos ter para apresentar a Deus, né? É o exemplo do rico fazendeiro, né? Ele quis construir outro celeiro, porque ele estava ganhando bem, estava tendo bastante fruto ali a sua fazenda. Ele falou: olha, eu vou derrubar esse celeiro, vou construir outros maiores e vou enchê-los, e isso será segurança para a minha vida. E aí o Senhor diz: louco, hoje mesmo pedirão a sua alma, e tudo isso que você tem é para quem? Né? E para quem será que é isso tudo que nós temos lutado, gastado nosso tempo e se esforçado, e às vezes sofrendo tanto e deixando tantas coisas importantes de lado? Então, na verdade, eu pus aqui, nenhum dinheiro, na verdade dinheiro nenhum desse mundo pode comprar essa entrada, né? Nenhum dinheiro, o dinheiro é a invenção do próprio homem. Veio depois do tempo da troca de mercadorias. Deus não construiu um mundo e construiu toda essa glória desse mundo, todo esse poder com que Ele construiu, nos dando todas as coisas dele, e nos deu um dinheiro. Não, Deus construiu e nos deu para nós nos alimentarmos e vivermos a plenitude do tempo. O dinheiro foi envolvido e foi colocado na história pelo próprio homem. Isso tem causado muitas coisas ruins, e não é com esse dinheiro, e não é com essa riqueza que conseguiremos um ingresso ou uma entrada para esse reino glorioso. Eu marquei aqui o reino que nos aguarda, que o reino que aguarda aqueles que temem a Deus só receberá aqueles que foram marcados pelo sangue de Cristo Jesus, através da fé. Então eu vou falar de novo: o reino que aguarda aqueles que temem a Deus, diferente dos ímpios, mas o reino que aguarda aqueles que temem a Deus só receberá aqueles que foram marcados pelo sangue desse Cristo. Não há dinheiro, não há nada deste mundo, não há nada envolvido, nem as boas obras, né, daqueles que batem no peito e dizem que fazem as boas obras. Nós cremos nas boas obras, mas através de uma fé em Cristo Jesus, como resposta àquele que nos fez tanto bem. E essa é a marca, é o começo da regeneração do homem pelo Espírito Santo. Essa marca daquele nós que seremos marcados, né, que entraremos, que será esse o ingresso, o passaporte para esse novo tempo, para esse novo reino, para esse lugar maravilhoso.
A marca, essa marca que é em Cristo, através de Cristo Jesus, é a nossa regeneração, através do sangue de Cristo, é a nossa regeneração, que começa agora, através daqueles que creem e recebem o Espírito Santo de Deus. Por isso que esse poder que vem através de Cristo, ele marca a nossa vida pelo amor, ele marca a nossa vida pela bondade, ele marca a nossa vida pelo anseio pela transformação. Ao invés da impiedade, ao invés da arrogância, da prepotência, ao invés do ímpio que fala coisas más, traiçoeiros, através do ímpio que só trama coisas cruéis na sua mente, aqueles que são marcados por esse sangue de Cristo, para viver uma vida eterna com Ele num novo tempo, num novo reino, a hora que acabar o nosso tempo nessa terra, é uma marca pela regeneração do homem, a começar aqui nesse tempo, através do Espírito Santo, nos moldando, nos transformando à imagem e à semelhança de Cristo, através da sua própria palavra, através deste espelho que mostra realmente quem somos. Por isso que quando nos aproximamos de Cristo, nós nos humilhamos. É por isso que quando nos aproximamos de Cristo, nós vemos o quanto nós estamos sujos, o quanto nós precisamos ser transformados, o quanto essa maldade ainda habita no nosso coração, talvez na nossa mente, talvez são alguns frutos que nós damos. Então, para finalizarmos, o que eu estou pregando aqui, mais uma vez, não é para te desmotivar, pelo amor de Deus, amados, a você não estudar mais, a você não trabalhar, a você não cuidar da sua família, a não se entregar, a não administrar bem. É o business, né, o pastor? É o business da sua vida, a administração do seu tempo, né? Eu não estou falando para você não ter boa performance no seu trabalho, né, para obter resultados, não, pelo amor de Deus, não é isso que nós estamos pregando. Nós só estamos pregando que você tome cuidado, amém? Nós só estamos pregando, eu pus aqui, só quero te lembrar que o nosso tempo acaba, e o nosso lugar não é tombado no chão, como diz no verso 12, que eu vou ler contigo. O nosso lugar não é tombado no chão com os que praticam a maldade e que não se levantarão. O verso 12 diz: eis que tombaram todos os que praticam o mal, foram lançados ao chão e jamais se levantarão. O nosso lugar não é com eles, mas o nosso lugar é assentado na mesa do Cordeiro, participando do seu banquete, tendo nossa sede saciada. Verso 8 diz assim, eles se banquetearão na plenitude da tua casa, tu lhes saciarás a sede com as águas puras do rio do Éden. Amém? Vivendo agora não mais na escuridão, olha só que interessante, vivendo agora não mais na escuridão desse mundo de maldade, mas na luz do nosso Senhor. O versículo 9 diz assim: pois em ti está a fonte de vida. Ele diz: graças à tua luz nós somos iluminados. Ok? E por último, o amor de Deus que nos abriga debaixo de suas asas, nos dando refúgio, a verdadeira segurança e salvação. O amor de Deus que nos abriga debaixo das suas asas, nos dando refúgio, a verdadeira segurança e salvação. Versículo 7, ele diz assim: quão precioso é o teu amor, ó Deus, à sombra das tuas asas os filhos de Adão encontram refúgio. Amém, meus amados? Nosso tempo acabou. O que eu quero dizer para ti, você ainda que não entregou a sua vida a Cristo, eu quero te dizer: entregue a tua vida a Cristo, sem reserva. Entregue nesse momento e vença o mal. Caminhe na luz e veja a glória de Deus. Faça isso, amados. Não deixe se vencer pela maldade. Não deixe ser vencido por essa maldade, por essa impiedade. Não deixe ser vencido e sufocado pelas coisas deste mundo, porque o nosso tempo é muito breve.
eu acho que é a ampola, né, que fala que vai a areinha ali. Uma hora acaba o nosso tempo, e que a gente possa se alegrar com esses frutos que nós temos para apresentar a Deus, né? Porque o que adianta nós ganharmos esse mundo, o próprio Jesus diz isso, e perder a nossa salvação? Então siga a sua vida, estude, trabalhe, caminhe, faça valer o seu tempo, faça valer tudo aquilo que Deus te presenteou, mas não se esqueça que o nosso ingresso, que o nosso passaporte, que a nossa entrada, ela não será justificada por estas coisas, mas será justificada pelo sangue de Cristo que está em nós. E o sangue de Cristo que está em nós, que nos marcou, é Ele que faz com que nós andemos em novidade de vida, praticando agora boas obras, vivendo uma piedade não falsificada. Amém, queridos? Como eu disse a vocês, eu quero orar. E se você tem alguém para apresentar aí, faça isso. Eu quero apresentar de antemão aqui uma amiga, a Juliana. Eu quero apresentar também aqui a nossa irmã Márcia e a sua família. Eu quero apresentar aqui uma vizinha minha chamada Estelita e toda a sua família. E todos esses casos aqui, um por Covid e outros dois por enfermidades. E eu não sei se mais você tem alguém aí a apresentar, ok? Mas eu quero orar então aqui. Adriana, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda, minha irmã. Uma alegria ter você por aqui também. Dora, Marli, sejam todas bem-vindas. Evanildes, oi Evanildes, saudade, espero que esteja tudo bem por aí, ok? Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra, Deus, que o Senhor vem nos ensinar através de Davi, desse olhar para a impiedade, para a maldade, mas ao mesmo tempo, Deus de benignidade, um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus que nos abriga, nos dá refúgio nos seus braços, um Deus que não nos deixará caídos no chão, tombados no chão, sem ter quem nos ajude no final. Não, Deus, um Deus que tem preparado um banquete para todos nós que confiamos em Ti, que deixamos ser, Pai, deixamos ser transformados, Deus, pela Tua palavra, que é o espelho da nossa vida. Ó Deus, toma-nos mesmo em Tuas mãos, Pai, que nós façamos a nossa parte como cidadão, mas que não esqueçamos nunca, Pai, daquilo que verdadeiramente o Senhor nos chamou para fazer. Ao invés de impiedade, Pai, que a gente pratique o bem, que a gente tema a Deus, que a gente caminhe por um caminho de luz, Pai, que as palavras da nossa boca sejam de edificação, de transformação, Pai, que nós possamos fazer o bem a todos, Deus, como disse o Senhor a nós, Pai, e também nós fazemos isso agora, Deus, através da nossa fé, através da nossa comunhão, orando, Senhor, a Ti, que é um Deus que tem todo o controle, todo o poder nas Tuas mãos. Pai, eu abençoo a Juliana, eu oro por ela, família, o André, toda a sua família. Deus, eu oro também, Senhor Jesus, pela Estelita, que a sua graça alcance ela, seu esposo, seus filhos, o Malcolm, todos eles. Pai, também oro, Deus, pela Márcia, pelo Gilson, pela sua família. Deus, que a Tua graça os alcance, os abençoe, os fortaleça. Pai, que o Teu poder seja transformador mesmo, a Sua benignidade, ela é feita em amor, em poder, e eu creio que o Senhor pode transformar, curar, libertar essas vidas para a honra e glória do Teu nome. Amém, meus amados? Acho que eu já falei um pouquinho demais. Vocês tenham um final de semana maravilhoso em família, que a graça de Deus, a paz de Deus esteja com todos vocês. Com a graça de Deus também estaremos aqui no domingo para celebrar o culto, mas também amanhã tem uma atividade especial preparada aqui pela igreja, pelas nossas irmãs, que vai ser um trabalho com as crianças, e você está convidado. Todas as informações estão no site, estão também no Facebook, e vai ser uma alegria receber as suas crianças aqui e receber você. Ok? Deus abençoe, um forte abraço
Paz em nome de Jesus.